Minutos, a gente muda de assunto porque o presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno pesquisados em levantamento divulgado pela Quest, com percentuais que vão de 34% a 41%, claro, a depender dos adversários. O senador Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar nos 6 cenários pesquisados. A avaliação testou 5 situações. Lula aparece à frente de Flávio, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O levantamento entrevistou 2.004 eleitores entre 11 e 14 de dezembro. Margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a Dora Kramer também analisa aqui pra gente que essa pesquisa mostra o sobrenome Bolsonaro com peso na eleição de 2026. Acompanhe. Bom dia a vocês no estúdio, bom dia à nossa audiência. A primeira pesquisa, depois que Flávio Bolsonaro disse que seria candidato a presidente, mostra que o sobrenome ainda tem muito peso. É isso que explica o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparecer em segundo lugar na preferência do eleitorado e na frente de todos os nomes de direitas cotados para disputar com o presidente Lula em 2026. Essa é a boa notícia para o senador Flávio, mas a pesquisa também registra que o senador é campeão de rejeição, um fator negativo que, aliás, atinge a família Bolsonaro como um todo, com exceção da ex-primeira-dama Michele. De qualquer modo, essa pesquisa, os dados que ela traz, esses dados podem mudar a situação de descrédito com que a candidatura do Flávio Bolsonaro ou a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro foi recebida até no campo da direita e pode contribuir para que o senador Tarcísio de Freitas se decida mesmo por desistir do Palácio do Planalto e concorrer à reeleição em São Paulo. Assunto também para os analistas nesta manhã. Deise Ciocari e Cristiano Vilela estão com a gente. Ô Deise, a primeira pesquisa em que o nome do Flávio Bolsonaro aparece como pré-candidato, mas o Lula segue dominando. Quais são os recados que essa pesquisa acaba enviando aí, seja para o governo do presidente Lula, seja para os opositores que vão tentar o Palácio do Planalto no ano que vem? Nonato, talvez o recado mais forte seja o peso do nome da família Bolsonaro, né? E de novo aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é o grande nome da direita brasileira, né? Quando a gente olha num retrospecto, o Flávio Bolsonaro, ele não tem uma gestão como tem o Tarcísio, né? E de novo, 2026 deve ser o ano, a eleição da gestão, mas ele aparece com força nas pesquisas. E essa questão da identidade relacionada ao nome, ela não é algo novo, né? A gente tem os Kennedy nos Estados Unidos, Le Pen, os Kirchner na Argentina, aqui no Brasil tem a própria família Calheiros, Sarney, né? Essa dinastia familiar, ela funciona muito bem em política porque ela cria uma identidade muito forte. E o alerta que fica para a esquerda ainda é esse, o nome da família Bolsonaro, ele vem com muita força em 2026, independente de ser Flávio, de ser Michele, talvez seja uma aposta que o Centrão, por enquanto, não tem visto como segura, né? Tem dado sinais de que prefere o nome do Tarcísio de Freitas por ser um gestor do estado de São Paulo, mas essa pesquisa indica a força do nome da família Bolsonaro aí, pode ser um divisor de águas, inclusive na indicação do ano eleitoral, e pode mudar esse xadrez político, né? Porque se as pesquisas continuarem mostrando o nome da família Bolsonaro com essa força toda, pode ser que o Centrão comece a repensar o seu posicionamento nesse xadrez político. Vilela, para você também, a pesquisa traz muita informação e valida essa força de Flávio Bolsonaro, até como a gente ouviu a Dora também comentando, né? Pode ajudar a dar essa força para os outros candidatos que ainda estão indecisos no que fazer, como Tarcísio de Freitas? Olha, Soraya, uma pesquisa como essa, ela sempre é um instrumento a ser levado em consideração e a balizar o comportamento dos candidatos e partidos. Eu vejo que de todo o material que foi apresentado no dia de ontem, o que me chama mais a atenção, ele é justamente a pequena diferença que nós temos entre
os candidatos de oposição e o presidente Lula no segundo turno. Você vê que Flávio Bolsonaro, que é o melhor posicionado, ele está a 10%. O Caiado, que talvez seja o que está ali uma diferença maior em relação ao presidente Lula, ele tem 13% de diferença. Perceba-se que todos os candidatos de oposição se encontram mais ou menos no mesmo patamar quando o assunto é segundo turno. E o segundo turno ele é muito importante porque ele mede uma disputa de rejeições. E o presidente Lula, além do sobrenome Bolsonaro, dos membros da família Bolsonaro, são os nomes que têm maior rejeição. Quando a gente trata dos governadores, por exemplo, Ratinho, Caiado, Tarcísio de Freitas, você tem uma maior taxa de desconhecimento e também uma menor taxa de rejeição, o que pode fazer com que esses nomes que hoje não são tão conhecidos do eleitorado, mas que no contexto eleitoral seguramente vão ser conhecidos de todo mundo, tenham capacidade para crescer em relação ao oponente, que é o atual presidente Lula. Eu vejo que o jogo está aberto, o jogo está embaralhado e essa definição com certeza vai ficar apenas para o primeiro trimestre de 2024.